fácil vencer o Lula com um Tarcísio como candidato. A gente não pode correr o risco de perder as eleições. Eu falo, que eleições, meu filho? Se o candidato era o Bolsonaro, tiraram ele da disputa. O candidato era o Eduardo, tiraram ele da disputa. Agora o candidato está sendo o Flávio e no despacho contra o Bolsonaro, que determina a prisão, na decisão que determina a prisão do presidente Bolsonaro, o Alexandre já ensaia a abertura de processo contra o Flávio pela comunicação da vigília. Olha, qual é a diferença disso para Nicarágua ou para Venezuela? E aí você está preocupado com quem vai ser o candidato só vai ser quem eles deixarem, e aí você vai ter um sistema conduzido pelo Alexandre de Moraes como imperador do país. Você está preocupado com essa eleição? Aí eu volto para 2022, onde eu estava dizendo, meu filho, isso é perda de tempo, vocês estão brigando com a coisa errada. Vocês estão pensando... Como que vocês podem estar pensando em eleição? Se a gente perdeu a eleição com o Bolsonaro presidente, hoje a gente é muito mais fraco. E a gente não perdeu a eleição porque perdemos no voto, perdemos a eleição porque a condução do processo eleitoral foi uma fraude, independente da máquina, da maquininha. A condução do processo, o trabalho do presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi criminoso. Nós sofremos um golpe de Estado com o presidente Bolsonaro no poder. O que te faz crer que com Tarcísio ou com quem quer que seja como candidato em 2022, nós tenhamos qualquer capacidade de reação sem antes minar a capacidade do sistema de fazer o que quer? É impossível. Isso é evidente. Mas os conselhos são dos mesmos bostas que garantiram ao presidente Bolsonaro que ele não seria preso se ele fosse bonzinho e legal com o sistema. E agora, onde estão essas pessoas? Que vão desde Ciro Nogueiras, vão, nesse caso, governadores Tarcísios, vão desde de todas essas pessoas do entorno até os advogados, que diziam para o presidente não dar entrevista, não ser duro, cuidado com as suas palavras, não irritar o Alexandre de Moraes. Agora, essas mesmas pessoas querem convencer a gente que se a gente nomear um candidato dócil, esse candidato tem chance de ganhar. Lamento, eu não acredito nem que este candidato, que já seria uma fraude por si só, porque não é o candidato do povo, é o candidato do sistema, contra um outro candidato do sistema, não tem por que esse candidato vencer, porque eles controlam tudo. Porra. Que desespero. Aí eu vejo alguém no comentário político do programa, não vou dizer o programa, mas estão todos, não, porque temos que me preocupar em ganhar com 2026. Porra. Não pode. Esse grau de burrice não é mais autorizado a essa altura do campeonato. Esse estelionato eleitoral... Peraí, eu vou beber uma água. Tem muita coisa para falar. Tem que falar dos Estados Unidos aqui, de sanção, de cacete. Esse é o estelionato eleitoral que o Centrão quer fazer contra você. O sistema quer fazer contra você. Acreditar que você está, de fato, decidindo o futuro do país em 2026. Mas ele não é o único estelionato que você está sofrendo nesse momento. Você também está sofrendo um estelionato menor em relação a um assunto... Vai durar pouco esse estelionato, mas é um outro assunto que diz respeito aqui aos Estados Unidos. Eu estou dizendo assim que você que está em casa, você está sendo vítima de um golpe. E eu chamo a atenção sempre que eu vejo um golpe em curso, mas as pessoas muitas vezes não querem, não conseguem não cair no golpe porque elas não sabem em quem acreditar. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aqui especificamente, antes de eu entrar na questão das sanções, na notícia que os Estados Unidos, na quinta-feira passada, teriam retirado as tarifas de determinados produtos, como café, carne bovina, banana e por aí vai. Isso também não deveria ser uma surpresa para vocês, porque vocês assistem o Paulo Figueiredo Show e eu literalmente avisei que aconteceria isso no programa da quinta-feira retrasada. Eu disse que não havia avanço nas conversas com o Marco Rubio
no governo brasileiro, mas que os Estados Unidos cortariam as tarifas de certos produtos de vários países, incluindo o Brasil, por razões que interessam quem? Ao Brasil? Não, aos Estados Unidos. Sobretudo para causar uma baixa nos preços do mercado americano a partir do aumento das importações. Né? A conta é simples, se aumenta a oferta, o preço tende a cair. Eu também disse no programa que o governo Lula iria vender isso como se fosse uma vitória da diplomacia brasileira, mas que no final das contas não tem nada a ver com isso, tem a ver com Trump buscando estabilizar os preços de setores estratégicos dos Estados Unidos. Vejam, eu disse isso tudo exatamente assim. Tem o vídeo, Bruno, por favor? Mas a minha aposta, e aí é a aposta do Paulo Figueiredo, eu não trabalho no Departamento de Estado, a minha aposta é que a única coisa que deve acontecer, com certeza a Globo News e o governo do Brasil vão acreditar a diplomacia do Lula, não tem nada a ver com a diplomacia do Lula e sequer restrito ao Brasil, que vai ser a questão do café. O americano ama café, né, e isso tem uma raiz cultural muito forte, de oposição ao chá britânico e coisa e tal. Eles amam café. Mas, ao mesmo tempo, e eu também amo café, mas, ao mesmo tempo, por razões climáticas, geográficas e tal, os Estados Unidos não produzem praticamente café. Então, como o Trump está buscando as medidas para não encarecer os produtos para os americanos, os produtos que não são fabricados nos Estados Unidos, aos poucos devem ter as suas tarifas reduzidas. Então, nessa semana, ele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciaram que vão reduzir substancialmente as tarifas sobre café e também sobre bananas. Pela mesma razão. Paulo, você está tendo que mudar a sua narrativa a todo momento, eu falo. Assista o programa, qual foi a mudança aqui? Aliás, houve uma surpresa. A surpresa foi que eles tinham originalmente tirado dos 50% de tarifa do Brasil, só tinham tirado os 10%, como tinham tirado dos outros países, mas não tinham tirado os 40% extras, que são os da tarifa Moraes. Alguém percebeu isso no USTR, né? E na quinta retirou os 40% sobre os produtos do Brasil e retroagiu até a mesma data dos outros países. Então, o que aconteceu de fato? Isso é o fato. Não é o Paulo Figueiredo. Esquece o Paulo Figueiredo. O que aconteceu de fato? Aconteceu que os Estados Unidos retiraram as tarifas de certos produtos para vários países e nesse bolo o Brasil também foi contemplado. E não foi algo tão significativo assim, porque quando você pega os produtos que estão isentos da tarifa, você vai ver que eles representam 10% do volume das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E lá atrás, noticiamos aqui ao trabalho que Eduardo e eu havíamos feito, a gente tinha conseguido retirar as tarifas de quase 50% dos produtos. Não tinha nem conversa de Mauro Vieira. Vai acreditar também ao Mauro Vieira e ao Lula? Lamento. Eduardo e eu fizemos mais para retirar as tarifas do que, de fato, o governo do Brasil fez. Porque, repito, não houve nada de especial. Não houve nenhum êxito da ação atrapalhada da diplomacia brasileira. O que eles tiraram foi tarifa de uma série de países, incluindo o Brasil, para atender o interesse americano. Agora, o restante das tarifas continua no lugar para algo como 40% das exportações brasileiras. E, obviamente, ninguém tocou na sanção do Brasil. Então, na prática, para isso, em relação a isso, nada mudou. E a imprensa está vendendo para vocês a ideia inédita de que o Lula tinha feito uma diplomacia maravilhosa. É golpe! E o pior de tudo, as maiores vítimas do estelionato diplomático praticado por Lula e Mauro Vieira foram os diversos setores que ficaram de fora dessa redução global, ênfase no global, de tarifas americanas. Os coitados, que representam cerca de 40% das exportações brasileiras, eu repito, para os Estados Unidos, que é praticamente toda a indústria, o setor da pesca, coitado, e vários setores do agronegócio, eles seguem com a tarifa Moraes de até 50% enfiada goela abaixo, não mudou nada. Só mudou uma coisa, porque agora é pior, porque agora ninguém mais está comovido em ajudá-los.
Não se fala mais nesses que estão com a tarifa. Nem a imprensa, que tem que sustentar agora a narrativa fajuta de que o Lula venceu o Trump. Hoje isso para mim foi chocante. Um interlocutor, um parlamentar, falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, a respeito das tarifas, e o Mota falou, mas as tarifas não caíram semana passada? O presidente da Câmara brasileira não sabe que 40% das exportações brasileiras ainda estão sob tarifa de 50%. E por isso não tem perspectiva real de nenhuma de mudança e redução no horizonte. A mídia está cagando e andando, desde que a narrativa predominante favoreça o Lula. Os políticos não sabem nem o que está acontecendo. Então, ou esses caras se organizam e começam a pressionar o Congresso por uma anistia, que a gente vai falar no programa de hoje, ou vão ter que engolir esse problema por tempo indeterminado. Aí, claro, que tem gente que falou assim, eu não vi aqui, mas deve ter gente falando no chat. Não, Paulo, você está falando isso, mas na própria ordem executiva o Trump fala que foi graças às conversas com o Lula. Eu falo assim, sim, meu caro Padawan. Mas se você fizer um trabalho mínimo jornalístico e for olhar a ordem executiva dos outros países, você vai ver que o que é dito é o mesmo. É copia e cola. E eu confesso, eu também tomei um susto quando eu vi a ordem executiva falando isso para o Brasil, que tinha sido avanço das negociações, que eu falei, vocês estão me dizendo que não está tendo avanço nenhum. E agora tem uma ordem executiva dizendo que teve avanço, e aí eu fui conversar com as pessoas do governo americano e eles me disseram isso, que eles escreveram isso para todo mundo, como comprova a ordem executiva da imagem. Bota o texto aí, na tela de novo, Bruno. Devia estar o texto aqui no meu teleprompter, mas se você conseguir ler aqui, substantial progress, isso aqui não é do Brasil, o Brasil não estava incluindo nessa ordem. Substantial progress in reciprocal trade negotiation. Reduzimos a tarifa graças ao progresso substancial nas negociações recíprocas de tarifa. Isso aqui não é do Brasil, volto a dizer, esse não é do Brasil, mas o texto utilizado é o mesmo para o Brasil. Claro, atribuir a retirada das tarifas às negociações entre o Lula, entre o